João de Deus é condenado a 19 anos de prisão. É a primeira sentença em relação às denúncias de crimes sexuais. Encontrado o carro do motorista de aplicativo desaparecido em Lusiânia. A família não tem notícias dele desde segunda-feira. 8 horas de medo. Trabalhadores rurais foram feitos reféns durante um assalto a uma fazenda em Silvânia. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7 horas 14 minutos. Jornal Anhanguera chegando com as principais notícias da sua cidade e da sua região. João de Deus foi condenado hoje a 19 anos de prisão por crimes sexuais. É a primeira sentença em relação aos abusos contra mulheres. A decisão é da juíza Rosângela Rodrigues, do Fórum de Abadiânia. A sentença de hoje é em relação a 4 vítimas, 2 do Distrito Federal, uma de São Paulo e outra aqui de Goiás. No total, João de Deus foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão no regime fechado, pelos crimes de violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. A defesa vai recorrer. Nós entendemos que os elementos não são suficientes para caracterizar o crime. Em muitos momentos, nós percebemos pelos relatos das vítimas que não houve o estupro, como está sendo denunciado aqui pelo Ministério Público, e também que foi acolhido na sentença. Nós vamos recorrer do ponto de vista jurídico, nós respeitamos, mas vamos recorrer e acreditamos que a decisão do colegiado, ou aqui em Goiás ou em Brasília no STJ, ela realmente vai exteriorizar isso que nós estamos falando. A juíza aqui de Abadiânia ainda vai julgar outras 10 denúncias contra João de Deus, todas por crimes sexuais envolvendo mais 44 mulheres. A próxima sentença ainda não tem data definida para sair, porque agora começa o recesso da Justiça. João de Deus está preso há 1 ano no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, acusado de crimes sexuais contra mulheres que eram atendidas por ele na Casa Dom Inácio de Loyola. Até agora, 325 vítimas procuraram o Ministério Público em vários estados. 194 formalizaram a denúncia. Os promotores ainda estão analisando outros casos que também serão levados a julgamento. O número é muito superior, isso porque as demais já se encontram prescritas e não enseja uma condenação ao senhor João Teixeira de Faria. Entretanto, nós ainda trabalhamos com um universo de cerca de 70, 80 vítimas que logo serão levadas ao Poder Judiciário. Em novembro, João de Deus já havia sido condenado a 4 anos em regime aberto por posse ilegal de armas. Hoje, a juíza negou um novo pedido de soltura feito pelos advogados de João de Deus a 2 outros pedidos de habeas corpus no Tribunal de Justiça e também no Superior Tribunal de Justiça. E a Justiça manteve a condenação por homicídio culposo do motorista do cantor Cristiano Araújo. A defesa tinha recorrido ao Tribunal de Justiça pedindo que ele fosse inocentado. Cristiano Araújo e a namorada morreram em um acidente em julho de 2015. Eu vou chamar o Emerson Ferreira ao vivo de Itumbiara. Emerson, boa noite. Essa decisão é final, hein? Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Luciano, dessa decisão cabe recurso ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o Tribunal de Justiça aqui do Estado manteve a condenação do motorista Ronaldo Miranda pelo homicídio culposo, do cantor sertanejo Cristiano Araújo e da namorada dele, Alana Moraes. Homicídio culposo é quando não há a intenção de matar. Essa decisão veio depois que a defesa do motorista pediu uma revisão para que o cliente fosse inocentado. Ronaldo foi condenado na época a 2 anos e 7 meses de prisão, convertido em trabalhos sociais e também a uma multa. O sertanejo e a namorada morreram no dia 24 de julho de 2015, na BR-153, aqui em Morrinhos, no sul do estado, logo após fazer um show aqui em Itumbiara. Na época, a polícia apontou como causa o motorista estava em alta velocidade e transitava com o veículo com os pneus danificados. Além de Cristiano, a namorada e o motorista, também estava nesse carro o empresário Vitor Leonardo, que teve ferimentos. Luciano. Muito obrigado. Emerson Ferreira falando ao vivo de Itumbiara. Ainda no sudoeste já estão em liberdade os 3 médicos goianos
presos semana passada naquela operação da Polícia Civil do Paraná. Eles são investigados por suspeita de reutilização de material cirúrgico descartável. Os urologistas Camilo de Viterbo Idalino e Ronaldo de Almeida Sesconeto deixaram a casa de prisão provisória de Rio Verde depois de uma semana. Agora eles devem responder ao processo em liberdade. Além dos médicos de Rio Verde, outras 5 pessoas presas no Paraná e o urologista preso em Goiânia, Daniel Rodrigues Magalhães, também foram soltos. A decisão é do juiz Givanildo Nogueira, do Paraná. O juiz entendeu que, como parte da investigação foi concluída, não justificava manter as prisões temporárias e nem fazer a conversão para preventivas. Não foi encontrado qualquer objeto ilícito em poder do Dr. Camilo, não teve qualquer apreensão e volto a esclarecer que ele foi comunicado do mandado, ele estava operando. Então, se tivesse qualquer resquício da utilização de materiais, como nós poderemos comprovar mais detalhadamente, eles teriam apreendido. Todos os investigados são alvo de uma operação no Paraná e aqui em Goiás, que investiga a compra, venda e reutilização de materiais cirúrgicos descartáveis, como catéteres, que deveriam ser usados apenas uma vez, mas estariam sendo usados até 15 vezes em cirurgias urológicas. A defesa do médico Ronaldo de Almeida Sesconeto ressaltou que o cliente é apenas investigado e que não existe acusação formalizada contra ele. Falou ainda que vai provar a inocência do urologista. Não conseguimos contato com a defesa do médico Daniel Rodrigues Magalhães. E a polícia está investigando se o suspeito de maus tratos a cães da raça Pitbull em Anápolis teria relação com as rinhas em São Paulo. Em novembro, uma operação resgatou 30 cães machucados na cidade. Bruno Mendes, chegando ao vivo aqui com as informações. Qual seria, Bruno, a ligação desse peruano investigado aí em Anápolis, então, com esse caso no interior de São Paulo, hein? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo. A polícia suspeita que os cerca de 30 cães pitbulls apreendidos em uma chácara aqui em Anápolis no final de novembro fossem levados para essa rinha lá no interior de São Paulo. O peruano, que é apontado como responsável pelos animais aqui na cidade, pode ter fornecido animais para as disputas. O delegado que investiga o caso explicou a possível ligação desse homem com o caso de Mairiporã, no interior paulista. Vamos assistir. Olhamos o passaporte dele, verificamos que ele vai muito no estado de São Paulo e verificamos também que o que aconteceu em São Paulo, aquela apreensão de animais lá, tinham alguns peruanos que, pela nossa investigação, são algumas pessoas que, inclusive, são amigos deste peruano que reside aqui em Anápolis. O delegado ainda disse que pode existir uma quadrilha ligada a rinhas de cães no Brasil e que as polícias de São Paulo, Goiás e Paraná trabalham juntas na investigação. O médico goiano Leônidas Bueno Fernandes Filho, preso no final de semana com outras 40 pessoas enquanto assistia a uma rinha de cães lá em Mairiporã, pagou uma fiança de quase R$60 mil. A defesa alega que o médico não sabia da rinha e teria ido ao local buscar um cachorro para um amigo e para participar de um campeonato legalizado de animais. Protetores de animais se reuniram hoje em Goiânia, em frente à clínica onde o médico atende no setor marista, e lá fizeram um protesto em repúdio aos maus tratos de animais. A gente continua acompanhando esse caso, Luciano. Ok, obrigado, viu, Bruno? E olha, lembrando desse caso aí de Anápolis, a crueldade, né? Foram resgatados 30 cães e 3 estavam mortos carbonizados. Obrigado, viu, Bruno? Trabalhadores rurais foram feitos reféns por 8 horas e meia em Silvânia. 8 horas de medo. A polícia acredita que os criminosos sabiam muita coisa sobre a fazenda. Eles queriam agrotóxicos usados na plantação de grãos. Os assaltantes renderam 16 pessoas, parentes de funcionários e trabalhadores rurais desta fazenda em Silvânia. Todos ficaram neste pequeno quarto de uma das 3 casas da propriedade. Foram 8 horas e meia de muita tensão. Nessa hora, todo mundo em pânico. A gente não aguentou o calor, não suportou a quentura do quarto, pedimos para abrir a janela, ele veio olhar, senão não podia fugir pela janela. Depois de render os funcionários da fazenda, os criminosos vieram até esse galpão aqui, acompanhados do seu Antônio. É ele quem tem as chaves desse local e era aqui que eles iam encontrar o que eles queriam, né? Era. Eles esperavam encontrar o veneno que eles queriam aqui, os produtos, né? Os mais caros,
que era o que eles queriam. Os criminosos também invadiram o escritório, levaram computadores e as 16 câmeras de segurança da fazenda e vários outros objetos. Um prejuízo de R$300 mil. Como eles não encontraram um volume muito alto, que a gente tem esse cuidado de basicamente ter o que se usa na semana, e aí eles, para não perder a viagem, eles não escolheram o que levar. Juntaram tudo que eles encontraram pela frente. Bom, a PM não esteve no local, perdão, a PM esteve no local, me corrigindo aqui, e não gravou entrevista. Segundo a Polícia Civil, que está investigando o caso, os criminosos conheciam o lugar e todas as atividades na fazenda. A gente vai para um rápido intervalo, agora 7h24. A seguir, aí a Justiça suspendeu mais uma vez a votação da proposta da reforma da Previdência Estadual na Assembleia Legislativa. Já, já. 7h26. A Justiça suspendeu mais uma vez a votação da proposta da reforma da Previdência Estadual na Assembleia Legislativa. Esse pedido foi feito por um dos deputados. As portas, os portões lá da Assembleia abriram às 5h da tarde para a sessão extraordinária e, novamente, você viu ali que servidores lotaram a Assembleia para se manifestar, né? Representantes ali de sindicatos da polícia e de outras entidades também, protestando aí também contra uma mudança no texto da reforma da Previdência. O que eles querem? Eles querem que as duas categorias fiquem de fora da proposta que muda as regras da aposentadoria dos servidores, dos funcionários públicos e aumentam também a idade mínima e o tempo de contribuição. A sessão foi aberta com muita confusão nos corredores hoje, com um oficial de justiça que chegou a ser barrado, levando essa liminar, né, da decisão da justiça, porque ele não estava de terno e gravata, mas aí alguém prestou aí a roupa para ele, o terno e a gravata, e ele conseguiu então entregar a liminar, impedindo a votação da PEC da Previdência. Lembrando que a decisão judicial foi entregue ao deputado Cláudio Meirelles, ele que comemorou aí, porque foi ele quem entrou com a liminar para barrar essa votação. E ainda falando em justiça, a Justiça determinou que seja feita uma nova eleição para a mesa diretora na Câmara de Vereadores de Lusiânia. O impasse começou depois que vereadores de oposição e da situação não entraram num acordo e cada grupo fez sua própria votação. O juiz Henrique Santos Magalhães Neubauer exigiu que nova eleição seja feita dentro, no máximo, de 72 horas para escolher o presidente e a mesa diretora da Câmara. O juiz aceitou o pedido da oposição de nova eleição, que alegou que vereadores da base aliada tinham feito uma votação paralela. Essa batalha judicial começou na semana passada, depois de uma sessão tumultuada. Teve bate-boca e empurra-empurra entre suplentes e vereadores que estavam afastados dos cargos. A Polícia Militar teve que intervir e a sessão foi suspensa. Período de férias chegando e a procura pelos serviços nas oficinas mecânicas aumenta. Em Catalão tem comerciante que comemora essa época do ano. O movimento chega a crescer 40% se a gente comparar com outras datas do ano. O Djalma vai aproveitar as férias de fim de ano e viajar com a família para o sul de Minas. Dá uma manutenção preventiva, porque tem muito risco na estrada, ainda mais com o período chuvoso, né? Essa é a época do ano de maior movimento nas oficinas. Um conjunto de fatores faz girar a roda do faturamento nesse fim de ano. A viagem aumenta bastante, então o pessoal prefere fazer a manutenção para não ter riscos durante a viagem. Também entra a questão do 13º, né, que entra mais dinheiro na praça. E além de tudo tem a questão que o aumento da chuva acaba estragando as rodovias e, consequentemente, tem mais estragos nos carros. Nesse período de muito carro passando por manutenção, a ordem é não deixar ninguém esperando. O lema de muitas oficinas aqui da cidade é atender todos os clientes. Os funcionários trabalham, inclusive, no intervalo do almoço. O cliente rode com segurança, com paz e tranquilidade para pegar a estrada da melhor maneira possível que ele precisa e merece para ele e para a família. E com muito cuidado, né? Porque tem chuva por aí. Veja como é que fica o tempo amanhã. A sexta-feira chega com influência forte do canal de umidade que vem do norte do país.
Previsão de chuvas isoladas em todas as regiões de Goiás, principalmente no centro e sudoeste do estado. Pode chover mais em Jataí, volume de 15 milímetros. A máxima não passa de 28 graus em Anápolis, em Catalão 29 e Lusiânia calor de 30 graus. Olha, a informação que acaba de chegar, a Polícia Civil encontrou, notícia triste, encontrou em Anápolis hoje à tarde o carro do motorista de aplicativo de Lusiânia, que está desaparecido desde segunda-feira. A família confirmou que encontraram também o corpo dele. A família que estava desesperada em busca de informações. Notícia que a família teve de Francisco Marcelino Pereira, de 48 anos, foi na segunda-feira. Ele ligou dizendo que estava voltando para casa, mas não apareceu. 6 horas, por aí, eu liguei para ele, falei, onde você está? Ele falou, estou na Samambaia, estou terminando de fazer uma corrida e vou para Anápolis buscar o pessoal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Alexânia. Os policiais tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança mostrando o carro do Francisco com 3 homens. Mas o motorista de aplicativo já não estava mais dentro do veículo. A polícia ainda disse que já tem a identidade de 3 suspeitos, mas que não vai passar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. A cunhada do motorista, que também trabalha no aplicativo, disse que Francisco estava fazendo uma corrida particular e que a profissão é muito arriscada. A gente nunca sabe como vai ser o dia seguinte. Sempre um dia diferente do outro, são pessoas diferentes, são lugares diferentes que a gente vai. Pois é, então, infelizmente, os parentes, a gente recebeu essa informação que os parentes confirmaram que a polícia encontrou o corpo do motorista de aplicativo, eles que estavam nessa angústia desde segunda-feira sem saber o que tinha acontecido. Como a gente viu aí na reportagem, a Polícia Civil já tem suspeitos e continua, então, investigando. Nós também continuamos acompanhando e outras informações desse caso amanhã no Bom Dia Goiás. Bom, 6 dias para o Natal, hein? A nossa imagem do dia mostra que a capital, na verdade a região ali da 44, muita gente passa lá para fazer compras nessa época do ano, virou um formigueiro humano. Olha nessas imagens aéreas. Ruas lotadas de pessoas com sacolas e presentes. Lembrando que este é o 2º maior polo de confecções do país. Essas imagens aéreas aí são do nosso cinegrafista Otávio Rodrigues, mostram como a região está atraindo cada vez mais compradores, né? Principalmente nessa época do ano. Outras informações para você no Jornal Nacional. Uma boa noite para você. A gente termina hoje com imagens de Jataí.